É, vamos lá, né? É, bom, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre dois dispositivos de proteção, tá? A gente falou sobre o disjuntor termomagnético lá no semestre passado, que é o disjuntor comum, né? Aquele que tem em todas as casas e a gente aprendeu a dimensionar ele. A gente tinha que fazer algumas continhas lá para dimensionar a corrente nominal e a corrente de ruptura dele, né? Para proteção contra sobrecarga e curto-circuito, e a gente aprendeu como é que fazia lá no semestre passado. E, bom, aqui hoje eu vou falar sobre outros dois dispositivos de proteção, que é o DR, diferencial residual, e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. E, bom, a gente vai ver um pouquinho que eles, apesar de serem parecidos com o disjuntor, né, eles têm uma outra função no nosso circuito, e a gente vai aprender um pouquinho sobre esses dois dispositivos. É, bom, esse slide aqui repetindo lá da aula do disjuntor termomagnético, né? Bom, o disjuntor termomagnético a gente utiliza ele para proteger contra curto-circuito e sobrecarga, contra correntes muito altas que podem passar, né, pelo nosso circuito, e são correntes que vão surgir devido a uma falha no circuito que a gente está alimentando, tá? E, bom, é a proteção mais comum, né, da gente ver, a proteção que mesmo nas instalações antigas a gente vai vê-la presente. Os dispositivos que a gente vai ver hoje, primeiramente aqui o DR, que é o diferencial residual, ele é um dispositivo que a gente usa para proteger contra choques elétricos, tá? Mesmo o choque pode ser com contato direto, como esse rapazinho aqui colocando aqui um negócio na tomada, ou contato indireto também, que pode causar um choque elétrico. Então, o DR, ele é um dispositivo que a gente utiliza para proteger as pessoas que utilizam a instalação, tá? E o DPS, a gente utiliza ele para proteger a instalação contra a sobretensão. E ele, ao contrário do DR, que é utilizado para proteger as pessoas, o DPS ele é utilizado para proteger os equipamentos, tá? Essas sobretensões ocorrem aí principalmente quando a gente tem descarga atmosférica atingindo o nosso sistema, tá? Essa descarga passando, né, uma descarga elétrica, vai acabar aumentando a tensão do nosso sistema muito abruptamente. Isso aí pode queimar aparelho, principalmente aparelho eletrônico, que é mais sensível, tá? Televisão, computador, enfim. E o DPS protege contra esse tipo de problema. Mas a gente vai ver um pouquinho de cada um aqui. Bom, começando aqui pelo diferencial residual, nosso dispositivo DR. Como eu falei, ele serve para proteger contra choque elétrico, né? Proteger as pessoas ou animais também, né? Dentro de casa, animal doméstico, pode acabar tomando um choque. Bom, e existem dois tipos de choque que a gente pode tomar. É o choque por contato direto, tá? É esse primeiro aqui, onde a gente realmente encostaria em uma fase do nosso sistema. Se a gente encostar numa fase, o nosso corpo vai servir como um condutor, vai fluir uma corrente para a Terra através do nosso corpo, e é por isso que a gente toma um choque, tá? É um choque um pouquinho mais severo, esse do contato direto. E a gente pode ter um choque de contato indireto também, encostando na carcaça de algum equipamento, tá? Na geladeira, numa máquina de lavar que tem carcaça metálica. Se a carcaça não estiver devidamente aterrada, a gente encostar, né, por um acaso a fase ou tiver sendo induzido corrente nessa carcaça, a gente encostar nela, vai fluir uma corrente pelo nosso corpo também, a gente vai tomar um choque. É um choque mais leve do que se a gente encostar na tomada diretamente, mas não deixa de ser um choque, tá? E é, a gente, felizmente, a gente tem um equipamento hoje para proteger contra choques por esses dois tipos de contato. Bom, o dispositivo diferencial residual, tá? Esse aqui da foto, tá? Tem um bipolar e um tetrapolar aqui. É, Vocês veem aí que a aparência dele, né, é muito parecido com o disjuntor termomagnético, justamente porque a gente precisa instalar ele no quadro de distribuição, tá? Então é natural que ele seja parecido, porque a instalação é muito semelhante, né? A diferença está na parte interna, como que funciona esse dispositivo aqui. Bom,
E além de proteger as pessoas contra choque, o DR ele também é importante para a instalação, para proteger os equipamentos, tá? E a própria instalação contra risco de incêndio. A maioria das vezes que ocorre um incêndio por falha na instalação elétrica é por causa de corrente de fuga, tá? O que que é corrente de fuga? É toda corrente que vai fluir para a terra, seja pelo condutor de proteção ou não, tá? E se estiver fluindo uma corrente para a terra, principalmente quando não é pelo condutor de proteção, ela fluir, por exemplo, do nosso corpo, né? Aquele exemplo para o chão, ou então por causa de qualquer objeto aí que esteja encostado na rede, fluindo corrente para o chão, é, esse objeto ou esse caminho que a corrente está percorrendo para ir para a Terra não é preparado para conduzir corrente. Aí isso aí pode causar faiscamento e causar até o incêndio, né? Começar a pegar fogo na casa ou no, sei lá, na loja, onde é que for feita a instalação. E essas correntes de fuga também são perigosas nesse sentido, não só no sentido de dar choque nas pessoas. E o DR vai proteger contra qualquer tipo de corrente de fuga, tá? Seja ela de alguém tomando choque, seja de algum objeto que está encostando em uma fase e conduzindo corrente para a terra, de qualquer jeito. Se tiver uma corrente de fuga ali fluindo para a terra, o DR vai identificar e vai fazer a abertura do circuito, vai desligar o nosso circuito automaticamente. Bom, e como é que ele funciona, né? Como é que ele identifica essa fuga de corrente do DR? Bom, aqui nessas duas figuras, tá? Na esquerda a gente tem um sistema funcionando normalmente. É, a corrente vem aqui da fase, desse L1, alimenta aqui a minha carga e volta pelo neutro, tá? No sistema funcionando normalmente. Aqui o DR não atua. Na direita a gente tem uma fuga de corrente aqui, ó. A gente tem um curto-circuito sendo fechado em algum ponto do sistema, tá? E aqui o DR, vocês estão vendo aqui que está um pouquinho diferente a figura, eu já vou explicar. Bom, o dispositivo DR, a gente tem um transformador com esse núcleo aqui que a gente chama esse formato de toroidal, tá? Esse disco furadinho no meio aí, por onde passam os condutores. Bom, num caso aqui, numa situação normal de operação, o que que acontece? A corrente que desce aqui pela fase, ela passa pela carga, eu vou alimentar a carga, e a mesma corrente é a que volta pelo neutro, tá? É um circuito fechado, a corrente é a mesma. Bom, e aqui, como os condutores estão passando por dentro do núcleo, corrente passando num condutor, gera um campo magnético em volta dela, né? Lei de Ampère, e eu tenho esses enrolamentos aqui na esquerda do meu transformador, tá? Que é o secundário dele, que é onde vão ser induzidas tensões e correntes. Bom, nesse primeiro caso aqui, como a corrente que desce pela fase é igual a corrente que sobe pelo neutro, as duas vão se somar, tá? E elas são contrárias, então, na verdade, elas vão se subtrair, a soma vai dar zero. Se não tem a corrente resultante, né, a corrente líquida é zero, eu não vou induzir corrente nenhuma no secundário, então meu dispositivo DR aqui não vai atuar, tá? Não tem corrente no secundário, ele vai entender que a situação está normal, ele vai manter aqui os meus contatos fechados dessa forma. Bom, agora, se eu tiver o problema, né, de fuga de corrente para a terra, que é essa segunda situação aqui, o que que vai acontecer? A corrente que desce pela fase, ela vai ser maior do que a corrente que volta pelo neutro, porque a fase ela tem que alimentar a carga, a corrente está voltando pelo neutro, e tem que alimentar o curto também, tá? Tem que alimentar aqui essa fuga de corrente para a Terra. Então, vai ser maior a corrente da fase, e a soma aqui dentro do transformador, né? A soma dessas correntes vai ser diferente de zero. Vou ter uma corrente líquida no primário, vou induzir corrente no secundário desse transformador. Se tiver corrente passando no secundário desse transformador, o DR vai atuar e ele vai fazer a abertura do circuito aqui nesses contatos, porque ele vai identificar que tem uma corrente de fuga para a terra, porque esse somatório aqui vai ser diferente de zero, tá? Então, essa aí é a filosofia de funcionamento do dispositivo DR, é assim que ele identifica fuga de corrente para a terra. Bom,
E o que que fala para a gente a norma, né? Quando que é obrigatório utilizar o dispositivo DR? A norma especifica alguns casos onde é que é específico, tá? Numa residência vai acabar sendo específico sempre, tá? Se a gente aplicar aqui o que que a norma está falando, mas vamos mostrar para vocês o que que a norma fala exatamente, tá? É obrigatório a gente usar o DR em circuitos que alimentam locais que contêm chuveiro ou banheira, tá? Se eu tiver uma banheira aí com aquecimento de água elétrico, tá? Chuveiro elétrico, a norma fala que é obrigatório utilizar um dispositivo DR. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas, eu tenho que utilizar um DR. O que está em comum aqui? São sistemas elétricos que estão sujeitos à presença de água, né? O chuveiro e a banheira são justamente para aquecer água, e em área externa vai bater chuva. Então, sempre que tem presença de água, que é um facilitador para a fuga de corrente, tá? Tem que ter o DR para evitar que a gente tenha fuga de corrente devido à presença de água no sistema elétrico. O 3 aqui é obrigatório também nos circuitos que não estão em área externa, mas vão poder alimentar equipamentos que estão na área externa, tá? Se você tiver lá, tiver fazendo seu churrasquinho lá no- na sua casa, se você quiser botar uma caixa de som lá do lado de fora, você vai esticar uma extensão, tá? Para ligar a caixa de som, para botar o piseiro tocar. Então, aí essa tomada vale como se ela fosse uma tomada de área externa, tá? Então, tem que botar o DR também. E por último aqui, é, circuitos que sirvam de utilização em pontos de utilização situados em cozinha, copa, lavanderia, área de serviço e garagem, tá? São todas áreas que estão sujeitas ao quê? A lavagem, né? Sujeita a entrar, estar em contato com água, o sistema elétrico. Bom, se você pensar numa residência, qual que é o único lugar que não precisa do DR? São os quartos, né? E a sala. A sala, talvez, se tiver uma sacada, vai precisar também. Bom, nesse caso aqui, o que que a gente faz na instalação residencial, já que todas as áreas precisam de um DR? A gente vai colocar um específico para cada local desse aqui? Pode colocar, nada impede não, tá? Mas normal é a gente utilizar um DR geral para proteger a instalação inteira, tá? A gente coloca junto lá com o disjuntor geral, o termomagnético mesmo, e ele vai fazer a proteção de todas essas áreas aqui simultaneamente. Então é isso que a gente faz aí normalmente. Bom, para dimensionar, né, o DR, para a gente escolher qual o dispositivo que a gente vai colocar na instalação, né? A gente pode dimensionar ele também. Aqui eu peguei essa tabela aqui do catálogo da Siemens de DR, tá? Bom, a gente tem basicamente dois parâmetros que a gente tem que escolher no nosso DR, que é a corrente residual nominal e a corrente nominal. Bom, a corrente nominal a gente não tem que projetar ela não, tá? A gente tem que projetar a corrente nominal do disjuntor termomagnético, igual a gente aprendeu lá no semestre passado, e a corrente do DR nominal vai ser igual ou maior à do disjuntor termomagnético, do disjuntor comum lá, tá? Porque ele vai ser conectado em série com o sistema, ele tem que suportar a passagem de uma determinada corrente que está em série também, tá? Então, assim, essa corrente a gente não precisa projetar para o DR, ela já vai estar projetada para proteção mesmo, para o disjuntor termomagnético, a gente só escolhe uma maior ou igual. Aqui a gente tem uma gama de valores menores, tá? A gente, por exemplo, não tem o 50 ampere, ou o 45, não sei, que é, né, a corrente nominal do disjuntor termomagnético, então a gente tem menos valores, a gente tem sempre que aproximar igual ou maior. Então, corrente nominal é a primeira coisa que a gente tem que escolher no DR. Bom, o mais importante aqui do DR é a gente escolher que diz respeito a ele mesmo, é a corrente residual nominal, tá? O que que é corrente residual? É a corrente que, se fluir para a Terra, ele vai fazer a abertura do circuito. Não é qualquer corrente que ele vai fazer a abertura, ele tem uma folga, tá? Ele tem um limite ali que ele suporta, que pode fluir uma pequena corrente para a Terra, que ele não vai fazer abertura. Isso porque tem
aparelhos, né, que principalmente os aparelhos que são aterrados a carcaça, ou então chuveiro também, que vai ter uma pequena corrente fluindo para a terra, não tem jeito de escapar disso. E, bom, se eu ficar fazendo abertura do circuito por causa dessas correntes muito pequenas que fluem para a terra, eu vou ficar abrindo meu circuito à toa toda hora, né? Não é um problema que está acontecendo, não é alguém que está tomando um choque. Bom, e nesse caso aqui a gente pode escolher essa corrente nominal, residual nominal do nosso DR, tá? Bom, numa residência, como a gente quer proteger pessoas, a gente tem que escolher normalmente aqui o de 30 miliamperes, tá? Porque uma pessoa tomando um choque de até 30 miliamperes, a gente vai sentir o choque, mas ele não vai ser severo, tá? A gente sente o choque assim, mas rapidamente vai passar aquilo, é só para gente para se ligar mesmo, para ficar esperto na hora que você toma um choque. Agora, se uma pessoa tomar um choque com uma corrente de 300 miliamperes, aí você já vai ter que ir para o hospital, tá? E se sobreviver, agradece, papai do céu. Então, se eu quiser colocar um DR numa casa, tá? Ou no apartamento, que seja, para proteger as pessoas contra choque elétrico, eu vou escolher o DR de 30 miliamperes. Esses outros dispositivos DR aqui de 100 miliamperes ou de 300 miliamperes seria para proteger equipamentos, tá? Mas aí em aplicações muito específicas, no ambiente industrial ou no ambiente comercial, que eu tenho algum equipamento que eu quero proteger ele contra fuga de corrente e não tem contato de pessoa lá com esse equipamento, eu posso colocar um desse aqui com uma corrente residual maior. Mas, para uma residência, para proteger pessoas contra choque elétrico, sempre vou escolher o de 30 miliamperes. Ah, eu posso escolher o de 10, mais seguro ainda, né? Pode escolher o de 10, só que o de 10 seria, se eu quiser proteger um equipamento específico, tá? Igual eu falei, que a gente coloca o DR na proteção geral. Se eu quiser, por exemplo, colocar um DR específico no chuveiro, eu posso colocar o de 10 miliamperes, mas na geral, aí vai ser exagero, pode ser que a instalação fique desligando aí à toa, tá? Então, o de 30 é o mais indicado. Bom, se eu colocar um de 30 e ficar desligando a instalação, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que efetuar uma medição, tá? Aí tem que usar equipamentos específicos lá, fazer medição para ver qual que é a corrente de fuga normal, sem ninguém tomar choque, e quem sabe colocar o de 100 miliamperes aí, ou então corrigir o problema da corrente de fuga na instalação, que é o que eu faria. Bom, e por último aqui sobre o DR, a forma de conectar ele no nosso sistema. Ele sempre vai ser conectado em série, tá? A gente sempre vai conectar ele em série. Bom, e o que que é aqui? Não sei se fica muito evidente que ele está em série, né? Que eu estou derivando, que tem uma derivação aqui. Mas bom, pegando o monofásico aqui como exemplo, eu tenho uma fase e um neutro, tá? O L1 e o N, e tenho meu condutor de proteção, o PE. A fase e o neutro vão passar pelo DR. Lembrem lá do transformador toroidal, que tem que passar a fase e o neutro por dentro, tá? Então, tá passando a fase e o neutro aqui e tá indo para a carga a fase e o neutro. Vou pegar, ele vai passar pelo DR e vai lá alimentar minhas cargas normalmente. O condutor de proteção, ele não passa dentro do DR, não. Se eu passar o condutor de proteção dentro do DR, aí a soma de correntes vai acabar sendo zero sempre, tá? Eu não vou identificar a fuga de corrente, então a proteção sempre tem que ficar de fora aqui, nunca passar pelo DR. Se eu tiver um circuito bifásico, tá? Um tipo de chuveira comum assim, eu vou passar as duas fases pelo DR normalmente, tá? Por mais que esteja escrito neutro lá no DR, eu posso passar a minha segunda fase como se ela fosse o neutro, porque a corrente vai vir por uma fase e voltar pela outra. Condutor de proteção por fora também, normalmente. Bom, aqui, outros tipos de instalação bifásica, onde eu quero usar um disjuntor tetrapolar, tá? Como é que eu faço para utilizar o tetrapolar? Bom, aqui, é, se eu utilizar o tetrapolar normalmente, vai passar aqui em duas fases os meus condutores de fase, o terra não vai entrar no DR, e eu tenho essa conexão aqui, ó, que é normal, tá? Eu conectar uma das fases aqui em um ponto só do neutro, isso aqui muito porque quando a gente utiliza um barramentozinho para fazer a conexão dos nossos dispositivos, é inevitável a gente não fazer essa conexão aqui, tá? A gente vai acabar
fazendo ela, mas se eu conectar de um lado só, não tem problema nenhum, tá? É como se ela não existisse aqui, essa da direita. Bom, se eu tiver aqui duas fases e um neutro, tem circuito que a gente precisa das duas fases e do neutro também. Aí eu vou usar o DR tetrapolar, tá? E conectar duas fases e um neutro aqui, normalmente passando nele, o neutro passa também, só a proteção que fica por fora. Ah, e vocês podem falar, por que que você não usa um tripolar, né? Tá sempre sobrando aqui, esse ramo da esquerda aqui sempre tá ficando vazio. Bom, não é todo fabricante que oferece o tripolar, não, tá? Eu só achei tripolar da Schneider, os outros fabricantes aí, essa figura aqui é da Siemens, eles não vendem, eles só vendem o bipolar e o tetrapolar. Então a gente pode usar o tetrapolar e deixar um vazio aqui, que não tem problema nenhum. Bom, instalação trifásica, tá? Trifásico, eu sempre tenho que passar as fases de um neutro. Se eu tiver o condutor de proteção combinado com o neutro, vai ser o único caso que eu vou passar o condutor de proteção, tá? Que vai servir como neutro para mim. Eu vou passar ele aqui no DR tetrapolar. Bom, e eu tenho que aterrar normalmente a carcaça do meu equipamento aqui com o condutor de proteção. Vejam que aqui depois do DR, ó, eu vou fazer a separação do neutro e da proteção, tá? Por mais que elas estivessem juntas aqui antes do DR, depois do DR eu vou separar neutro e proteção, porque o neutro está passando no DR e a proteção não. Assim eu vou conseguir identificar a corrente de fuga. Se o neutro já for separado da proteção, como aqui na figura da direita, eu vou fazer a conexão normalmente aqui. Três fases e o neutro passando no DR e a proteção passando por fora, certo? Então, eu sempre tenho que deixar a proteção, né, onde eu aterro a carcaça dos meus equipamentos, o nosso cabo PE, tem que deixar ele passando sempre por fora do DR. Tudo bem? Dúvidas sobre o DR, gente? Tudo tranquilo? Bom, então é isso aí, eu vou passar para o DPS. O DR, o nome dele ajuda a gente a lembrar, tá? Diferencial residual, é porque ele faz a diferença das correntes que estão passando nos cabos dentro, por ele, tá? Se tiver corrente residual, ele vai fazer abertura. Mas vamos falar do nosso segundo dispositivo aqui, que é o DPS, tá? O dispositivo de proteção contra surto. Bom, primeiro vamos entender o que é um surto, tá? Um surto, o que a gente quer proteger com DPS, na verdade, são sobretensões transitórias, tá? São sobretensões momentâneas, que normalmente são causadas por descarga atmosférica, que vão atingir o nosso sistema elétrico, ou por causa de manobra no circuito. O que é manobra no circuito? Se a CEMIG, a Energisa, né, fechar ou abrir uma chave lá na subestação, pode ser que ocorra uma sobretensão transitória no nosso sistema. Mesmo que a subestação seja longe da nossa casa, qualquer manobra no sistema ali de alta tensão, onde está chegando uma linha de transmissão, qualquer manobra ali é muito severa para o sistema e vai causar uma oscilação. E pode funcionar da mesma forma que uma descarga atmosférica, principalmente no momento de fechamento das chaves, tá? Porque é uma linha que não estava passando energia, eu estava passando pouca, eu vou ligar uma chave, vai começar a passar muito mais energia e isso aí vai causar uma sobretensão transitória, tá? Menos severa da descarga atmosférica, mas acaba sendo causada também. Bom, e o dispositivo de proteção contra surto, o DPS, ele vai proteger o sistema contra essas sobretensões, que na verdade vai proteger os equipamentos, né, conectados no sistema, porque essa sobretensão pode queimar os equipamentos. Os eletrônicos são muito sensíveis, a gente tem uma faixa de tensão pequena que a gente pode trabalhar, né? A gente não pode aumentar muito além da tensão nominal. Se eu tiver uma sobretensão muito alta, eu vou acabar queimando esses equipamentos e a corrente também que vem junto com a descarga atmosférica, se ela passar pelos equipamentos, ela vai acabar queimando. Bom, o DPS ele identifica, tá, o surgimento de sobretensões e o que ele faz é descarregar essa corrente transitória para a Terra
antes dela chegar no nosso sistema, antes dela chegar nos equipamentos que estão conectados na rede. E o DPS vai fazer, vai pegar a descarga atmosférica e mandar ela para a Terra sem que ela atinja a instalação. Claro, tem limites aí de corrente que o DPS consegue mandar para a Terra, tá? Mas ele protege nesse sentido. Ele é tipo um escudo que a gente bota na entrada do nosso sistema para não deixar a descarga atmosférica atingir de fato o nosso sistema. Bom, a norma fala para a gente o seguinte, que a NBR 5410, né? Que ela sugere fortemente a utilização do DPS, ela não obriga, mas é, fala da necessidade de utilizar o DPS em locais onde a gente tem risco de sobretensão, tá? Bom, isso aí se aplica no Brasil inteiro. Por quê? Porque o Brasil é o país do mundo que tem a maior incidência de raios atingindo o território, tá? E, bom, como a gente tem o país tem essa característica, né? Porque a gente tem um regime de chuvas muito grande, né? A gente tem locais do país aí que tem chuva o ano inteiro. Aqui na nossa região não, né? A gente tem época de chuva e época de seca, mas quando tem a época de chuva, a gente sabe que descarga atmosférica é muito comum quando a gente tem tempestades, principalmente no verão. Então, é, isso aí acaba se aplicando aí para o Brasil inteiro, a necessidade da gente colocar o DPS nas instalações. Bom, as descargas atmosféricas, gente, elas podem, assim como o choque, né, podia ser direto, o contato para o choque podia ser direto ou indireto, as descargas atmosféricas elas podem atingir a nossa instalação de forma direta ou indireta também, tá? Bom, de forma direta é quando um raio cai exatamente na nossa edificação, tá? Bom, isso aí vai ocorrer se a gente tiver um sistema de proteção contra descarga atmosférica, o SPDA, né, tiver para-raios na nossa casa, um raio pode atingir ela diretamente. Ou se a gente não tiver para-raio, se a gente tiver um raio pode atingir também. Se tiver uma antena no telhado, se tiver algum objeto pontiagudo no telhado, tá? Uma descarga atmosférica pode atingir também. Não precisa ser necessariamente um para-raio para atrair essa descarga, tá? Então seria essa descarga direta seria o caso mais severo aqui é, de um surto na minha rede, tá? Seria ponto mais crítico. Mas eu posso ter descarga indireta também, tá? Quando um surto chega na instalação da minha casa, devido a uma descarga elétrica atingir a rede num raio de até 3 quilômetros aqui da minha casa, ou então de alguma manobra no sistema, tá? Se fechar uma chave na subestação ou fechar um fusível, abrir um fusível num poste também, pode causar um surto, tá? E é indireto por quê? É, porque o surto não está acontecendo diretamente na minha casa, está acontecendo nas proximidades. Isso aí vai acabar influenciando aqui na rede interna, tá? Isso aí é comum também. Não vai ser tão severo quanto um raio atingir minha casa diretamente. Bom, como que a gente faz para escolher o DPS, né, correto para nossa instalação? Primeira coisa, a gente tem que escolher a classe dele, tá? É bem tranquilo da gente escolher a classe, porque cada uma está ligada à aplicação do DPS. E a gente tem só 5 classes aqui, que é tranquilinho de entender. O DPS classe 1, ele é indicado, tá, para locais que estão sujeitos à descarga direta, ou seja, a gente aplica o DPS classe 1 geralmente quando a gente tem o SPDA, quando a gente tem para-raios instalados na nossa edificação, a gente escolhe o classe 1. Por quê? Porque ele consegue mandar para a Terra correntes, né? Consegue descarregar para a Terra correntes altíssimas. Ele é mais robusto, ele tem uma capacidade muito alta muito grande de descarregar correntes para a Terra. E quando a gente tem o SPDA, a gente precisa disso. Bom, o classe 2 ele é o contrário, tá? Ele é indicado para locais que estão sujeitos a descargas indiretas, tá? Onde as correntes que ele tem que descarregar para a Terra não são tão altas, tá? Mas ele, ao contrário do classe 1, ele consegue identificar surtos bem
pequenos, tá? O classe 1, se acontecer um surto pequeno, uma corrente pequena de surto, ou uma sobretensão leve, ele pode não identificar essa sobretensão. Ela pode passar por ele como se aquilo fosse normal para o sistema. O classe 2 não. Ele não tem uma capacidade tão grande de descarregar a corrente para a Terra, mas qualquer surtozinho que der, ele vai identificar e vai mandar essa corrente para a Terra. Então, cada um para uma aplicação específica aqui. Se eu não tiver SPDA na minha casa, eu posso usar um classe 2 sem problema nenhum. Bom, e eu tenho aqui os outros que são uma variação, tá? O classe 1 mais 2 ele vai combinar é, essas duas características boas que eu falei. Ele vai conseguir descarregar para a Terra correntes muito altas, assim como o classe 1, e ao mesmo tempo ele vai conseguir identificar surtos pequenos, assim como o classe 2. Então, ele vai bem nos dois quesitos aí do DPS, tá? Claro, vai ser mais caro. O classe 1/2, ele funciona da mesma forma que o classe 1 mais 2, tá? Mas ele tem uma capacidade de escoamento menor, ou seja, a quantidade de corrente que ele consegue mandar para a Terra é menor, tá? Então, isso aqui eles fazem para baratear, né? Para diminuir o custo do equipamento, mas ele serve bem também, tá? Assim como o classe 1 mais 2. Bom, e por último tem o classe 3. O classe 3, ele é um dispositivo que é indicado para se a gente quiser proteger um equipamento específico, tá? Os outros ali normalmente a gente utiliza na entrada da instalação para proteger a instalação inteira. O classe 3 seria um dispositivo menor, né? Vamos dizer assim, com capacidades menores, se eu quiser proteger um equipamento específico, tá? Se eu quiser proteger, por exemplo, o circuito da sala da minha casa para proteger televisão, enfim, outros equipamentos, ou então proteger um computador. Se eu pensar no escritório também, se eu quiser colocar um DPS por sala no escritório, seria o classe 3, tá? Mas isso aqui é muito específico também a aplicação dele. Bom, e os parâmetros que a gente tem que observar no DPS para a gente escolher ele corretamente, tá? Bom, tem muitos parâmetros aqui na tabela, mas a gente tem que observar poucos, tá? Nem todos aqui são interessantes para a gente, fazem muita diferença, não. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a tensão nominal do DPS, tá? A gente tem que escolher de acordo com a tensão da rede. Se a gente está numa rede de 220, a gente vai escolher o DPS de 240. Se a gente está numa rede de 380, a gente vai escolher o de 690 aqui, tá? Isso aqui vai depender do fabricante também, tá? Cada um vai ter essas especificações aqui diferentes. Bom, essa aqui é a tensão nominal do sistema. Ele tem uma tensão máxima que ele suporta durante o surto também, tá? Que está nessa coluna aqui, esse UP. Bom, aí a gente tem aqui de 1,5 kV, tá? De 5 kV, esse maior aqui, enfim. De acordo, isso aí seria um estudo mais aprofundado para descobrir qual que é essa tensão durante um surto, tá? Mas a gente pode usar esse valor padrão aqui de 1,5 kV, que não tem problema não. Bom, e essas correntes aqui, a gente tem diferentes correntes aqui, tá? Mas o que importa para a gente é a corrente máxima que ele consegue descarregar para a Terra. Aqui tem 40 kA e 30 kA para outros, tá? Geralmente a gente utilizar o de 40 kA seria a melhor opção. A gente sempre escolher o dispositivo que vai conseguir mandar para a Terra a maior corrente possível, tá? Isso aí é importante também. Bom, aqui tem outras informações também, como o sistema de aterramento no qual a gente consegue ligar esse DPS, tá? Mas isso aí a gente vai ter o sistema de aterramento já, a gente só vai instalar o DPS. Basicamente a gente consegue instalar em todos aí, não tem problema não. Bom, é só no trifásico que pode dar problema nesse sentido. Bom, aqui acima separa aqui em fase neutro, né? Eu tenho um DPS específico para a fase e tem um DPS específico para o neutro, tá? Tem fabricante que não faz isso não. Tem fabricante aí que é o mesmo DPS para os dois. Mas se tiver separado, usa um para o neutro e um para a fase, que é melhor usar a indicação do fabricante. Bom, forma de ligação dele, lá no quadro de distribuição. O DR eu falei que ele era sempre ligado em série, né? O DPS ele é o contrário, ele sempre vai ligar ele em paralelo, tá? A gente paralelo com o quê?
a gente vai ligar as fases e o neutro em paralelo com a terra, com o condutor de proteção. Então, ó, no monofásico aqui, tá? Que a gente tem uma fase só, a gente vai pegar essa fase e vai conectar ela em paralelo com a terra através do meu DPS. Se eu tiver um sistema trifásico, eu vou pegar as três fases, conectar todas elas em paralelo com a terra, tá? Bom, independente aqui se eu tiver o condutor de proteção de neutro combinado, tá? Ou se eu tiver só proteção, vou conectar tudo em paralelo com a terra. Se eu tiver o neutro separado, tá? Aqui tá só para o trifásico, mas se for bifásico com neutro, se for o sistema fase neutro também, monofásico, o neutro também vai ter um DPS para ele, tá? Eu sempre vou conectar um neutro em paralelo com a proteção através do DPS, tá? Se eu tiver o PN aqui combinado, aí não tem como eu colocar o neutro em paralelo com a terra, né? Porque ele já vai estar conectado diretamente. Mas se ele tiver separado, o neutro também merece seu DPS aqui específico, beleza? Bom, para fechar aqui então, se alguém tiver dúvida aí, pergunta, hein, gente, sobre DPS, ficou uma dúvida, pode falar. Para fechar aqui, mostrar um quadro de distribuição completo, né, para a gente entender ele completamente agora. Bom, aqui a gente tem a entrada, tá? Nessa parte superior aqui, tá marcado com o número 12, a gente tem duas fases, um neutro e a proteção entrando por aqui. Bom, a proteção eu mando aqui direto para o barramento de proteção, esse com os cabos verdes, tá? Tá vindo lá da haste de aterramento, tá vindo lá do aterramento. Bom, as duas fases, assim que elas chegam aqui no sistema, elas vão aqui no meu disjuntor termomagnético, esse disjuntor do meio aqui, tá? Então, a fase chegou no quadro de distribuição, disjuntor termomagnético, que é um bipolar. O neutro, ao contrário da proteção, ele não vai direto no barramento neutro, nesse azulzinho aqui não. Ele tem que passar aqui pela proteção antes, tá? Bom, aqui eu tenho esse barramento cinzinho aqui embaixo, tá? Onde eu conecto as fases do que estão passando pelo disjuntor termomagnético no DR e no DPS, tá? Olhando para o DPS aqui primeiro à esquerda. O neutro, ó, vem aqui de cima, passa por fora do DR, tá? E aqui ele vai ramificar. Ele vai para o DR, vai para o DPS. Mas vamos olhar para a esquerda primeiro. Tem três DPS monopolares, tá? Duas fases de um neutro. Cada um deles recebe um condutor aqui. E na outra extremidade aqui, todos estão conectados para a Terra através do DPS, tá? Então, peguei cada uma das fases e o neutro, mandei para a Terra através do DPS, tá feito. O DR, ó, ele vai receber duas fases, tá? Através desse barramento aqui embaixo, que estão vindo aqui do meu, do meu disjuntor termomagnético, tá? Até desenhado de uma outra forma aqui, como se tivesse essa conexão aqui, ó, tá? E, bom, o neutro também está passando pelo DR, vão passar aqui as duas fases e o neutro. Aí sim, eu vou pegar o neutro e conectar no barramento aqui, tá? Depois que ele passar pelo DR. E as fases, depois que passar pelo DR, eu vou mandá-las aqui para baixo, para essa trilha de baixo aqui. E esses disjuntores aqui são dos circuitos terminais, tá? O de cima seria proteção geral, o de baixo seria proteção dos circuitos terminais. Eu tenho 5 circuitos monofásicos e 2 circuitos bifásicos aqui nessa parte de baixo, tranquilo? Bom, e depois desses disjuntores aqui, ó, aí eu mando para o circuito terminal para alimentar ali onde eu quiser. Vai passar nos eletrodutos até chegar ali nas tomadas, no chuveiro, enfim, para onde for, certo? Tem uma foto aqui, né, com os equipamentos mesmo reais, com o rapazão parafusando aqui. É, Esse aqui é o DPS, tá? Eu tenho três monopolares. Eu tenho meu disjuntor termomagnético bipolar aqui no meio e tenho meu DR, tá? O DR tem uma chavinha aqui também, uma chave teste, se a gente quiser saber se ele está funcionando ou se a gente quiser desligar o circuito por ele, a gente só fechar essa chavinha. Se ele desarmar o circuito, a gente vai vir aqui ligar, religar essa chavinha. É assim como a gente faz com o disjuntor comum. O DPS ele não tem chave, tá? Por quê?
porque ele não faz abertura do circuito, ele simplesmente manda para a Terra as correntes aí vindas de surto, tá? Descarga atmosférica principalmente. Então ele não vai abrir o circuito, ele só vai mandar essa corrente para a Terra. Por isso que ele não tem chavinha, beleza? E aqui os juntores dos circuitos terminais aqui embaixo. Bom, é isso aí. Tranquilo, gente? Dúvidas? Bom, então é isso aí. A aulinha de hoje é isso aí. Bom, semana que vem, feriado, tá? Não tem. Semana que vem não vai ter aula comigo, não. Então, é, até daqui a pouco na aula de máquinas, mas só para lembrar aí que semana que vem é feriado, a gente retorna na outra. Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho. Valeu, André. Falou, Andrei.